Todo mundo conhece a Última Ceia, né? É uma das cenas mais famosas da história. Mas e se a interpretação mais comum dela, aquela que a gente sempre ouviu, talvez se baseie numa frase que, bom, que simplesmente não aparece nos relatos mais antigos? A gente vai mergulhar aqui numa análise do Marcelo Oliveira para investigar o que as escrituras realmente dizem sobre o que rolou naquela noite. Olha só essa frase, fazer isto em memória de mim. Ela é tipo a base da Eucaristia, da Santa Ceia. Para milhões e milhões de cristãos, isso aí é uma ordem direta de Jesus. É o pilar de um ritual sagrado que já dura séculos. Mas e se não for bem assim? E se essa frase não era uma ordem para começar um ritual novo? É exatamente isso que a análise que a gente vai ver aqui sugere. A ideia é que, se a gente olhar com uma lupa para os textos originais, a gente descobre um significado, nossa, completamente diferente para essa ceia tão famosa. Então vamos lá. A história que todo mundo conhece é aquela, né? Na noite em que foi traído, Jesus cria essa cerimônia toda. Ele pega o pão, o vinho, transforma em símbolos do corpo e do sangue dele e manda os seguidores repetirem aquilo. Bom, a primeira pista para a gente desvendar isso está num detalhe linguístico, bem sutil. A palavra grega que os textos usam para descrever a refeição é ariston. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não era uma cerimônia formal, sabe? Era mais para uma refeição normal, um jantar, um banquete. Pode parecer um detalhe pequeno, mas, olha, faz toda a diferença para a gente entender o contexto da coisa. Beleza, então vamos direto para os textos. A análise que estamos seguindo começa pelo básico, comparando os dois relatos que são considerados os mais antigos do evento. Estamos falando dos evangelhos de Mateus e de Marcos, que, olha, descrevem a cena de um jeito bem parecido. E é impressionante, os relatos são praticamente uma cópia um do outro. Jesus pega o pão, depois o vinho e dá um simbolismo super forte para eles. A descrição é bem clara, sem mistério. Só que o ponto central dessa análise toda não é o que está escrito ali, e sim o que não está. E é aqui que o negócio fica sério. É o ponto crucial. Se você lê Mateus e Marcos com atenção, vai ver que Jesus faz tudo isso, mas ele não dá nenhuma ordem para que os discípulos repitam a ação. A instrução, o comando para transformar aquilo num ritual, simplesmente não está lá, não existe nesses textos. Aí a história começa a ficar mais complexa. Por quê? Porque quando a gente vai olhar os outros dois relatos principais, lá no Evangelho de Lucas e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, adivinha só? A famosa frase finalmente dá as caras. E olha só que interessante essa tabela. Fica tudo bem claro, né? A ordem fazer isto em memória de mim só aparece nos textos de Lucas e de Paulo, justamente nos dois evangelhos que a gente viu que são considerados os mais antigos, os de Mateus e Marcos, nada. A frase não está lá. Pois é, essa diferença gritante levanta uma pergunta fundamental, né? Se as fontes não batem, qual delas está certa? Como é que a gente vai saber o que realmente foi dito naquela noite? Bom, para tentar resolver esse quebra-cabeça, a análise propõe um critério bem simples, quase de detetive mesmo. Dos 4 caras que escreveram sobre isso, quem é que estava lá de verdade? Quem foi a testemunha ocular do rolê? É uma pergunta bem direta que coloca a gente no meio da investigação. Afinal de contas, o depoimento de quem viu com os próprios olhos deveria ter um peso maior, não acha? Com certeza. E a resposta, de acordo com os próprios evangelhos, é surpreendente. Dos 4 que escreveram sobre o evento, só um. Apenas um deles estava lá. E essa, gente, é a descoberta que muda tudo na análise. O único autor que era um dos 12 apóstolos, ou seja, a única testemunha ocular da ceia, foi Mateus. E é justamente no relato dele, da testemunha ocular, que a tal ordem, fazer isto em memória de mim, simplesmente não aparece. Então, se a gente se basear nessa evidência toda, a análise do Marcelo Oliveira chega a uma conclusão que, olha, desafia séculos de tradição. A pergunta que fica é: qual era, então, o verdadeiro significado daquele evento? A conclusão é a seguinte: a última ceia não era sobre criar um ritual novo. Era, na verdade, uma lição bem prática e simbólica. A frase fazer isto não queria dizer repitam essa cerimônia para sempre, mas algo como partilhem o pão desse jeito, entendem? Seria um ensinamento sobre dividir o que se tem com quem precisa e, ao mesmo tempo, claro, um jeito simbólico de anunciar a própria morte. E tem mais um ponto. Na época, a ideia de estender um ritual judaico super específico como a Páscoa para quem não era judeu era algo simplesmente impensável, ia contra a lei.
Com isso, a perspectiva muda da água para o vinho. O foco sai totalmente do ritual e vai para a ação, para o gesto. Nas palavras do próprio autor da análise, o Marcelo Oliveira, não vejo Jesus instituindo nem ordenando nenhuma cerimônia nova. Vejo Jesus analogicamente ensinando a repartirmos com os necessitados e, simbolicamente, anunciar sua morte. Ou seja, a ênfase estaria toda em partilhar e não em repetir. No final das contas, essa análise toda deixa a gente com uma reflexão bem importante. Ela mostra como o simples fato de olhar para um texto antigo não como um manual de regras, mas como um relato histórico, pode revelar camadas e mais camadas de significado que a gente nem imaginava. Fica a pergunta, né? O que mais poderia mudar na nossa compreensão se a gente usasse essa mesma lente para olhar outras histórias que a gente tem certeza que já conhece de cor e salteada?